Olá, sejam muito bem-vindos ao Viva a Vida, seu programa de bem-estar e saúde do Aqui Notícias. Eu sou a Karina Peixoto, ao meu lado Beatriz Fraga, jornalista maravilhosa que sobe nossos materiais, que está aí por dentro de tudo que está acontecendo, né, Bia? Mas hoje, bom dia, mas hoje vai ser muito diferente para mim, porque a gente vai falar sobre algo muito específico voltado para bebês, e eu sou super curiosa, eu sou aquela curiosa em relação ao tema. Seja bem-vinda, doutora. Ela é fonoaudióloga especializada em bebês e vem transformando a forma de amamentar. Doutora Lorena Simão, tudo bem? É Simão mesmo, Simão, né? No plural isso. Simão, não, Simão. Isso. Muito bem-vinda, doutora, tudo certinho? Tudo certo, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui e ajudar o pessoal com a informação, né? Informação nova de como a gente pode cuidar dessa amamentação, cuidar dos nossos bebezinhos, para fluir bem legal esse momento de pós-puerpério, né? Sim. Você fala um pouquinho, doutora, de você. Você é formada em fonoaudiologia, como que é essa questão da sua especialização? Conta um pouquinho pra gente. Conta onde hoje você, depois não vou voltar para falar disso, mas onde hoje você atende? Eu sou fonoaudióloga desde 2008 e trabalho com bebês desde 2014 que eu trabalho com bebês. Tem cara de novinha, assim, já tem tempo de estrada já. Desde 2014 com bebês. Eu iniciei, na verdade, com o trabalho na UTIM, bebezinhos prematuros, internados, né? E dali eu fui me apaixonando nesse mundo dos bebês e fui só me especializando para essa área. Então, eu fui só, né, aprimorando. Até que eu fiz um congresso em 2017, o primeiro congresso de amamentação que teve no Brasil. E eu fiquei apaixonada nesse mundo. E desde então eu falei, eu vou trazer isso para Cachoeiro e vou começar a ajudar essas mães que estão precisando, né, desse apoio, né? E aí eu não parei mais. Aí hoje eu atendo no meu consultório e também faço muito atendimento domiciliar aqui em Cachoeiro. E tem a fonoaudiologia, ela tem todo um processo, né? Muitas vezes a mãe, ela já procura antes mesmo da criança nascer. Depois nós vamos também entrar na questão quando procurar a fonoaudiologia. Porém, dessa forma de preventiva, né? Seria só que você explicasse pra gente como que funciona. Por que muitas mães ainda gestantes procuram o seu serviço? Acredito eu que seja nesse processo de orientação, né? Mas explica um pouco melhor pra gente. Isso, é um processo de orientação mesmo. Na minha consulta, que é o pré-natal em amamentação, a gente vai falar de cuidado com as mamas, como preparar essas mamas para amamentação, como a gente vai treinar a pega, como faz a pega correta do neném, como a gente vai fazer o manejo dessas mamas antes de amamentar e após a amamentação, o que fazer, o que não fazer, o que levar para a maternidade. Então, o que você deve comprar antecipadamente, porque tem coisas que a gente não encontra na cidade, então tem que buscar na internet, então tem que dar tempo de chegar até o nenenzinho nascer, para a gente estar com tudo em mãos, e com a melhor roupa para ela usar, o melhor sutiã, o que deve ter, e como observar se o neném está conseguindo mamar direito ou não, né? Porque se ele não está mamando bem, ele pode ter uma série de problemas. Então a gente vai evitar esses problemas. E é complicado porque logo quando a mãe tem um bebê, né, vira aquela... Você aprende tudo, você faz e tal, mas chega na hora, vira aquele desespero. Se você não tiver uma preparação, você dá uma surtada. E aí eu acho que o seu psicológico ele acaba atrapalhando muito também na questão do amamentar, né? Isso. É bem complexo isso. Por isso que você cuida também da criança, da mãe, nesse processo preventivo. Quando a mulher ganha o neném, ela perde muito hormônio. Então ela entra no período de puerpério. É um período de às vezes muito choro, muito desespero, e você se vê com o bebê recém-nascido e parece que liga uma chave na cabeça da mãe: eu preciso amamentar meu filho. Então é a necessidade de querer amamentar, de ter que amamentar. Isso gera meio que um trauma, como se fosse um trauma, entendeu? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Só depende de mim, né? E a maioria fez uma cesárea, passou por um parto
né, às vezes complicado, então ela também não tá muito bem, né, então a gente tem que cuidar dessa mãe, dessa mulher, porque ela precisa nutrir o bebê, mas da melhor maneira possível, né? É interessante porque ao vir para cá eu tive de fazer várias pesquisas, e quando a Karina Peixoto, né, e o grupo levantou esse nicho, eu falei, é um nicho que eu não domino, que eu não conheço, e conversando com algumas pessoas também, que é algo novo. Você falou do pré-natal aí e também da continuidade. Isso. Então, já no pré-natal já vem todo esse trabalho de cuidar, de zelar, não apenas da parte física, mas da parte psicológica Sim. da mãe. E como já colocando, né, o carro na frente dos bois. Nós temos aqui, como já falei, né, duas grávidas, duas gestantes, e ela, assim, como preparar essas mamas? Então, o peito, ele é super inteligente. Ele vai se preparando ao longo da gestação. Então, hoje a gente não precisa preparar a mama com pomadas. O pessoal falava antigamente para pegar uma bucha. Sim. E ficar raspando, né, o peito para dar atrito, ou ficar puxando o bico para fazer bico. A gente sabe que hoje não precisa fazer nada disso. O próprio peito, ele vai se preparando. O que a gente precisa fazer é saber como ofertar esse peito ao neném. Ele precisa pegar corretamente, porque desde a primeira pega, se ele não pega certo, ele machuca o peito da mãe. E quando abre uma fissura, a gente tem que tratar, porque ela pode ir abrindo e machucando. E é uma dor insuportável. Imagina, alimentar um filho pode trazer tanta dor para uma mãe, nossa, né? Exatamente. Até a própria literatura. Eu sou, né, professora de literatura em Iracema, José de Alencar. A personagem principal, ela sofre ao amamentar o filho. E aquilo, eu li aquilo, eu falei, gente, como é que a mulher sofre, meu Deus. Sim, exatamente, coisa mais complicada. A amamentação. E agora, com a evolução, né? Graças a Deus, a gente tem recurso hoje. A gente tem bastante recurso para poder tratar essas fissuras, tratar a questão de produção, sabe? A gente tem o que fazer hoje. Tem orientação também, né? Mas o que a gestante, às vezes, fica muito preocupada é com o parto. Sim, né? Com certeza. Você vai pela ordem, então você se preocupa pelo parto. É isso. Aí, depois do parto, aí entra em desespero, porque eu preciso amamentar e agora? O que eu faço? Entendeu? É essa a importância desse pré-natal, toda essa preparação, porque você vai saber como lidar em determinados casos, até porque num processo ali acaba sendo muito a mãe e a criança, né? Porque depende muito dela. Então é bom a gente falar desse preventivo e como que ele facilita isso, né? E depois desse pré-natal, doutora, nasceu o Enzo ou a Valentina, nasceu o Enzo ou a Valentina, e agora nasceu. Tô ali com o bebê, meu Deus do céu. Quando a gente observa que essa criança, esse bebê, ele precisa de uma fonoaudióloga? Em que momento? Eu também, ali, a gente stalkeando a sua página, a gente vendo, aprendendo um pouco, né? E aí tem alguns pré-requisitos, tem tanto para a mãe, né? Não é pré-requisitos, mas formas de tratar, de levar esse processo da amamentação de uma forma muito mais prazerosa e humana, né? De troca. Assim como você vê também algumas observações em que, não, calma aí, você precisa. Se você está passando por alguma dessas etapas aqui, é porque você realmente precisa levar o seu bebê até o fono. Isso. Quais seriam esses? Vamos listar alguns. Listar alguns. Primeiro ponto, dor ao amamentar. A mãe tá com dor não é normal. Então tem alguma coisa errada. Aí a gente vai descobrir o que está de errado. Sim. Ok? Então, dor ao amamentar, fissura no peito, que às vezes a mãe não tem dor, mas tem fissura. Acontece. Bebê que não faz xixi. Tá com pouco xixizinho na fralda, vamos supor, ele faz só 2 vezes xixizinho por dia.
Então, ele está provavelmente com uma baixa ingesta de leite. Então, ele não está conseguindo ordenhar essa mama de forma adequada para conseguir extrair e fazer xixizinho. Sim. Entendeu? Alguns são aqueles bebezinhos que ficam mais amareladinhos, tem icterícia neonatal, Sim, sabe? sim, Acontece com frequência. Bebê que faz estalo na amamentação, barulhinho assim, né? Bebê que faz covinha na hora de sugar o peito. Igual a boquinha ele tá forçando pra ela sugar. força a musculatura errada. Então, quando você, pra amamentar, o bebê tem que fazer um vácuo no peito. Entendeu? Tem nada pra mostrar aí não, doutora, que a gente Tem, consiga? Nossa, ó, eu pedi pra ela trazer, a gente falou assim, não, ó, seria interessante ela trazer algumas coisas pra mostrar pra gente, que fica muito mais fácil. O bebê precisa pegar a parte inferior da areola, né? E a linguinha tá aqui embaixo. Então, ó, ele coloca a boquinha e ele começa a mamar. Então, ele faz um vácuo para conseguir extrair o leite dessa mama. E aí, se ele faz esse movimento errado ou ele usa um outro tipo de músculo que não é a língua, ele não consegue extrair o leite. Passa a doer até o maxilar, né? Do neném. Penso eu. Passa do neném, exatamente. Só que aí a mãe não percebe, porque pra ela ele tá sugando. Você olha o neném, ele tá sugando. Deixa eu mostrar essa boquinha aqui, gente, de Deixa. perto, pelo amor de Deus, uma Nossa, coisa mais olha fofa. Olha só que bonitinho isso, gente. Blogueirinha aqui, ó, blogueirinha. Olha só que legal. Muito bacana, né? Depois eu vou mostrar uma outra aqui bem legal também. Já é outra parte. E aí, ele não tá sugando. Então, a gente pensa que ele tá sugando, mas ele tá fazendo a covinha, né? Sim, na bochechinha, que a gente não força precisa usar a desnecessária. bochecha para poder sugar, somente a língua. E aí também o que acontece são calinhos no lábio do neném. Viram uns negocinhos assim, ó. Parece. É até bonitinho, tá, gente? Olhar assim é até bonitinho, a gente sabe que deve estar doendo. Porque fica aqueles gominhos. Fica os gominhos. Então ele tá usando muita atenção nessa região e não tá conseguindo, às vezes, extrair legal. Às vezes até extrai o leite, mas ele usa com muita atenção, muita força. Acaba sendo dolorido Pro ele, neném e pra mamãe, na maioria das vezes. Ou ele puxa com tanta pressão que ele machuca a mãe. Engorda, ganha peso direitinho, mas ele machuca a mãe desesperadamente. Entendeu? Então, analisando isso, já é algo que você precisa procurar um fonoaudiólogo. Já, com certeza. Que a gente tem muita coisa pra trabalhar com esse rostinho, com essa boca. Sim. Entendeu? Fissuras, calo, a movimentação aqui, barulhinho Vários na hora de talos. sugar, pouco xixizinho na fralda, que a gente tem que estar sempre atento a isso. E alguns bebês também têm marquinha de pescoço, fica com a marquinha assim, ó, de vermelhinho, de tanta tensão. De tanto que puxa. De tanto que puxa, de tanta tensão. Então a gente tem que relaxar esse nenenzinho como um todo e, claro, trabalhar com a fase oral dele, para poder conseguir sugar efetivamente sem machucar a mamãe. Sim, sim. E no caso, doutor, a gente podia falar também uma coisa que eu tô super curiosa, a questão da linguinha presa. Sim, vamos falar agora da língua presa. Lembra que eu comentei com vocês que a língua do neném é a principal estrela da amamentação? É por isso que quando ele deita, ele dorme, ele bota aquela linguinha assim no meio e fica... alguma coisa ele assim, fica meio que sonhando, né? sonhando Que tá sugando. né? Isso. Só cena minha fazendo, essa língua deve ter sido ridícula, mas tá tudo bem. Entendeu? Eu tô achando tudo pra mim assim, uma grande novidade do Parece assim. Então, a língua é a nossa estrela da amamentação. É ela que vai ordenhar toda a nossa mama. Todo o peito. Não é a bochecha, não o lábio, nada. É a língua. Ela é responsável por sugar esse peito, né? E é essa língua que ela é presa. Deixa eu Quer mostrar mostrar? aqui, gente. Ó. Preciso mostrar. Olha aqui. Por que, doutora? Posso estar falando coisa que não deve aqui, ó. Tá vendo aqui abaixo, ó? A linguinha presa. Então é um bebê com linguinha presa. Diferente do outro. Mostra, doutora, pra gente ver. O outro tem uma língua que é pouquinho Ó, de tá nada. vendo, gente, abaixo? E esse aqui já não é tanto, tá vendo? Ó, é um pouco diferente desse aqui. Beleza.
Aí, quando a gente tem uma língua presa, a gente tem uma restrição de movimento dessa língua, ok? Então, quando a gente vai colocar no peito, a língua, ela tem que fazer esse movimento de ordenha, aqui embaixo, ó, assim. Assim. Né? Quando tem uma língua, ela vai só um pedacinho. Ela não vai livremente extrair esse leite da mama. Entendi. Entendeu? Então, ela consegue tirar menos quantidade de leite ou ela tira toda a quantidade, porém um tempo maior. Um tempo maior é o quê? 40 minutos mamando, aí daqui a meia hora quer mamar de novo, fica o tempo inteiro, o dia inteiro mamando no peito, não consegue saciar. Tem bebê que não ganha peso por conta disso. E tem bebê que machuca a mãe. Ainda machuca a mamãe. São fissuras mamárias que a gente não consegue cicatrizar. Faz laser, ela volta. Faz laser, ela volta. Por quê? O problema não tá aqui. Não tá na pega, mas tá numa língua. Entendeu? Então a mãe, na verdade, ela tem que estar observando tudo. O tempo todo. Tempo Por isso que é todo. importante a mãe ficar nesses primeiros meses com as crianças, com seus bebês, para poder acompanhar esse processo, porque senão outra pessoa não vai fazer essa leitura. São detalhes, né? Que sempre, na maioria das vezes, passaram despercebidos. Isso, então por isso que é bom ela ter sempre uma ajuda profissional. Porque ela, a mãe de primeira viagem, normalmente não vai conseguir ver todos esses detalhes. Sim, né? total. Então, ela ter alguém para auxiliar nesse processo. E na questão da língua presa aí, você fazendo esse trabalho, futuramente, vamos botar essa criança um pouquinho mais velha, vamos botar que o Enzo agora já tem 6 anos. O Enzo, com todo esse trabalho de preventivo e tal, ele tende ainda a ter a língua presa ou ele já melhora um pouco mais a sua comunicação porque já teve esse acompanhamento? Então, se for uma língua presa, que a gente precisa de uma cirurgia, ela já vai ser indicada desde agora ele bebezinho. Você vai auxiliar, então, naquele processo ali inicial, para a amamentação, que é necessário. Isso. E depois vai vendo a necessidade dela conforme o crescimento. Isso, vamos supor. O Enzo, que é o nosso neném, o nosso personagem. Isso. Ele nasceu com uma língua muito presa e tá dificultando muito a mamada do Enzo. Eu vou avaliar esse bebezinho no peito e tudo mais. É necessário uma intervenção agora, porque às vezes eu ajustei tudo, ajustei o Enzo na musculatura dele, porém a língua não vai. Ela não colabora. Por mais que eu faça o trabalho com ela não está colaborando o que eu preciso que ela colabore. Neste caso, a gente indica uma franectomia, que é o piquezinho dessa língua. Uma amiga nossa, segundo ela, a filha nasceu com a língua presa e no parto, na hora, imediatamente ao parto, deu um piquezinho. É um procedimento muito rápido. E a orientação foi intensificar as mamadas. E aí pronto, a menina está ótima. Isso. E aí a gente pede para fazer a franectomia, o ideal é voltar no fonoaudiólogo para fazer a reabilitação dessa língua. Pensa numa língua que está presa. A mamãe teve o bebezinho, na verdade essa língua tá presa desde o ventre, não foi porque nasceu e colou, né? Ela foi gerada na barriga da mamãe. É uma condição da criança. É uma condição da criança. Ela ficou 9 meses com essa língua travada. Quando corta, a gente tem que fazer um trabalho de estimulação com essa língua para soltar a musculatura que fica agarradinha e ensinar a língua a fazer o movimento correto. Então, a gente faz esse trabalho de ensinar a língua, né, a se movimentar corretamente. E aí, sim, esse Enzo, que teve a língua presa, precisou soltar a língua. Foi um caso que a gente falou de soltar. Depois eu vou falar do outro que a gente não solta. Isso. Né? Soltou a linguinha nesse determinado momento da vida dele. Como ele teve já a estimulação fonoaudiológica desde o início, a tendência, gente, a gente não pode cravar, claro, né? Nós universo, cada caso é um caso. Exatamente, a tendência é ele ter uma boa introdução alimentar, porque a gente vai por fases. Uma boa introdução alimentar com os alimentos sólidos, né? Os alimentos que são um pouco mais difíceis de mastigação, e depois a fala, uma boa fala.
Que já Entendeu? é o próximo. Que é com 6 anos, que é com 4 anos, 2 anos, né? E aquisição dos fonemas. Fazer uma pergunta, de repente uma coisa não tem nada a ver com a outra. O língua presa, ele pode virar um gago? Não, São são coisas distintas. São coisas distintas. Aí nós vimos o Enzo, que fez a cirurgia, a Aham. microcirurgia. Isso. E a senhora falou Do outro que a gente caso. não vai fazer a como cirurgia. seria? Valentina. A A Valentina. Valentina Precisou. tem um freno, Aham. que é uma linguinha. O Enzo tinha essa língua, que é Ok. super presa. Aham. A Valentina tem essa daqui, que é uma linguinha que a gente chama de duvidosa. Que ela tem um leve frênulozinho, Aham. tá bom? Bem pequenininho. Bem Aham. pequenininho. Aham. A Valentina também estava com dificuldade de mamar, estava com toda a tensão intraoral e tudo mais, ela foi na fono e tudo mais. Trabalhamos com Valentina e com a mamãe da Valentina, ela começou a mamar muito bem. Os problemas que ela tinha na fase oral melhoraram. E os problemas de peito também melhoraram. Ela tá ganhando peso, tá fazendo xixi, tá tudo certo. Então a Valentina não precisa operar. Não há necessidade. Ela tem uma língua presa, ela sempre vai ter essa língua presa. Porém, uma língua presa de uma quantidadezinha pequena, eu tô falando informalmente, tá, gente? Sim, Não. sim. Uma quantidadezinha muito pequena, que a tendência é não atrapalhá-la na vida dela. Então, a gente vai só acompanhar a Valentina. Então, ela teve a alta do consultório, Sim, né? sim. E ela vai seguir a vidinha dela. Quando for introdução alimentar, a tendência é ela também não ter dificuldade, a tendência na fala Articulação, também na não fala. ter problema. E daí pra frente tudo certo. Sim. Você hoje acompanha, normalmente, você pegou desde pré-natal, você vai até quando? Eu pego mesmo bebezinho para Natal. Aham. Só que a mãe tem contato comigo. A gente tem contato no WhatsApp. Então, às vezes eu tenho a criança até 2 anos de idade. E aí, às vezes, agora chegou uma época, eu vou indicar um outro profissional, Exatamente. trabalhando Pra às vezes trabalhar até com outra. paralelo com você, né? Porque sabe Não, o aí eu já histórico. dou a alta, Aí aí eu multi- passo pro outro aí já profissional é e ele um dá a trabalho quantidade pra outra Legal, área. Interdisciplinar. Virou um nicho, virou o seu nicho. O seu Virou nicho nicho, é bebê. esse. Aham. É muito legal quando é Exatamente. dessa forma, né? Eu acho que a mãe ela se sente mais segura porque Com você passa a ser certeza. especialista nisso. E é um momento, é uma fase muito difícil de Uma fase mãe, a muito gente sabe difícil. que é. Uhum. Agora, principalmente, né, mulheres que estão engravidando. Teve um grande aumento de mulheres mais velhas engravidando Aham. depois dos 40, né? Depois Assim, um aumento. da realização dos, Eu dos imagino o próprios seio de uma objetivos. mulher já de 40 e poucos anos, porque a gente sabe que já não tem toda aquela elasticidade da mama Aham. e tal. Então, será que tem alguma outra dificuldade Interfere ou isso não tem nada a ver? Ou não? A questão Não. da idade da mama. Gente, não tem nada a ver com preconceito aqui, não. É um questionamento é verdadeiro São e que eu dúvidas acredito que- que muitas dúvidas que mulheres nós tenham. Sim, mas não tem não. Mama é mama. Então, quanto mais a mama puder ser elástica, a mama ser Uhum. maleável, é melhor. É melhor. Quanto menos rígida, melhor. Entendeu? Aham. Às vezes o silicone pode atrapalhar. Porque a mama Essa era fica outra rígida. pergunta. Entendeu? A pessoa que coloca o silicone. Tem muitas cirurgias que a Aham. mãe consegue amamentar tranquilamente com Tranquilamente. silicone e com redução de mama. Mas tem cirurgias que a mãe já não consegue amamentação exclusiva, que é somente no peito. Sim. Entendeu? Depende Porque muito da perdeu a cirurgia, que elasticidade. depende Sim. a elasticidade, perdeu glândulas mamárias, tem os ductozinhos que fazem os caminhos para sair o leite, né? Então, às vezes, precisou retirar alguma coisa, retirou a auréola, então corta. E aí, às vezes, tem essa dificuldade de amamentação exclusiva por conta de produção. Sim, sim. Mas cada caso é um caso. Sim, e qual é a idade? Eu sei que a gente sempre pergunta isso, mas às vezes as coisas vão mudando tanto no percurso aí que a gente sempre tem que perguntar. Mas qual é a data, a idade ideal? Quanto tempo se deve amamentar uma criança? O Ministério da Saúde fala 6 meses exclusivamente. Porque sem água, sem chazinho, sem suco, sem nada. Somente leite materno. O Ministério da Saúde fala isso. Aí 6 meses a gente começaria a introdução alimentar. Né? É o que está na lei. E a amamentação até 2 anos. Que é o que está no Ministério da Saúde. Mas claro
que o que eu sempre falo para minhas pacientes, a gente vai fazer o melhor possível, o que está na realidade de cada pessoa. Claro. Porque tem pessoas que são mães empresárias, que precisam voltar a trabalhar logo, então não vai ter condição de ficar com a criança o tempo inteiro. Tem mãe que consegue trazer para o trabalho a criança, tem uma rede de apoio que super funciona, a rede de apoio leva a criança, ela amamenta. Isso é muito importante. A rede de apoio é super importante. Então, além de trabalhar no pré-natal ali, eu já trabalho com a rede de apoio também, gente. E a doação de leite materno? Doação de leite materno. Ele é muito comum na primeira fase, que é a pojadura, quando a mãe tem muito leite, nasceu o neném, no 4º dia de vida a mãe está esburrando de leite, né? Então nessa hora é a melhor hora de você começar a doação do leite materno. E aí você faz a coleta na sua casa mesmo, liga para o banco de leite do Hospital Infantil, eles vão lá, eles pegam os potinhos. Dá um beijo pra Patrícia do banco de leite. Isso, Patrícia, um beijo. E aí eles vão, recolhem na casa da mamãe, e a mãe nem sai de casa pra isso. Então, gente, ó, não é sair pegando o neném no colo e levar pra prima amamentar, não, tá? Não pode, não. Eu já fiz isso, tá? Mas assim, 18 anos no desespero. Eu já fiz isso. Mas hoje você vê que não pode. Não isso pode. É um absurdo, né? Fazer. Então, assim, não dá pra você sair com o seu bebê. Ah, não, aqui preciso que amamente. Não, o processo não é esse. Não. Até porque você acaba trazendo doenças pro bebê, filho, né? então por isso que não pode. Até por a questão de semana doença. passada eles alertaram da necessidade de doação de leite materno. Sim, sempre tá precisando, porque é muita demanda. São muitos bebezinhos internados, eles usam muito, né? Muito, você sabe, né? Como é que funciona. Sim. Então é muito importante a doação de leite materno. É importante, sim. Muito. E o banco de leite aqui de Cachoeira, ele faz um trabalho muito bacana. Ele busca esse leite. Você vê que ali o próprio banco de leite, tudo muito esterilizado, tudo muito bem organizado. E essa preocupação de não só também para os pacientes do hospital, né? Mas principalmente para as comunidades. Né? Sim. Tem que ter, e muitas palestras acontecem também no banco de leite, então a gente tem que ressaltar o trabalho incrível que fazem, que acaba fazendo com essas mães. Elas ajudam muito. Ajudam as meninas do banco muito. de leite ajudam pra caramba. Dão muito suporte. Você tem histórico, né? Você tem histórico. E aí é muito importante essa doação. Agora é importante também o pessoal de casa guardar o leitinho no pote de vidro com tampinha de plástico. Se você está guardando no potinho de plástico para doação, eles não vão pegar o seu leite. É verdade. Tem que ser no potinho de vidro, porque é melhor para a higienização. É o que preconiza a lei brasileira. Sim. E é isso, gente. Vão doar leite materno aí pro banco de leite. As crianças precisam muito. E outra coisa, você ser mãe, né? Você não deixa de ser mãe. Você vira mãe de vários. Olha que história linda, né? Eu doei muito tempo. Eu era da época, fiz pré-natal na Mãe Dindinha. Jailton era até o coordenador lá. Enfim, eu fiz lá na Mãe Dindinha com o doutor André Maitã. Seu nome foi André Maitã. E foi muito a questão daquelas oficinas de amamentação, como que é importante, né? A gente ter essas oficinas, trocar uma ideia com outras mães também que sentem tão inseguras, porque te dá uma insegurança. É bom a gente ter essas mães. Uma passou pelo mesmo processo que está passando, uma ajuda a outra. Às vezes funcionou para uma, mas não funciona para outra, mas você tenta, sabe? É bom ter esse contato, é bom ter pessoas junto com você. É a segunda rede de apoio, né? É a segunda rede de apoio. Tem aquela mais próxima e tem essa. Sim, a mais próxima, gente, é super importante, porque a mãe, quando acabou de chegar com o nenenzinho em casa, ela não vai precisar se preocupar em arrumar uma casa, lavar uma louça, fazer uma comida. Então é bom ter tudo já certinho, para quando ela chegar em casa, ela só amamentar. Só amamentar já é muita coisa. Já é muita coisa, você sai exaurida. E a privação de sono, o cansaço. Então é bom a gente trabalhar com essa rede de apoio para definir tarefas.
Respeitar o horário de Respeitar visita, tá, horários, gente? Se a mãe, se o bebê Isso. dormiu, deixa a mãe dormir também. Isso. E principalmente nessa Precisa. época que a gente tá de muita bronquiolite, muita gripe. Nossa, então, assim, demais. cuidado demais com os É. nossos pequenininhos. Desmistificar que arroz doce, cerveja preta. Não pode cerveja Canjica. preta. Cerveja preta, canjica. Canjica. Gente, olha só, isso não existe ainda mais não, tá? Quem acreditou, acreditou, já passou. As crianças ainda estão vivas aí, Aham. bem adultas. Sobreviver. Mas, ó, não é legal Cerveja preta não. tem álcool, não pode. Olha que loucura. Antigamente usava muito, Sim. mas tem álcool, não pode Que proibir loucura cerveja isso, preta. né? Assim, você lembrou Eu algo sou que- dessa época, né, gente? Eu só não tomei a cerveja preta. Mas são coisas que as pessoas, não essa nova geração, mas que a nossa que tá engravidando, ela acaba ainda tendo como, né, como Sim, as vós fake. falam, né? As vós, E é vós, muito bisavós. bom você trazer isso à tona, Karina e doutora Lorena. Porque, infelizmente, muitas das pessoas que nos assistem não têm essa rede de apoio. Não Sim. tem. Não tem. Então, essas orientações alertam essas Sim, essas com mães, certeza. Sim. né? Esclarecem e até tranquilizam, Sim. né? Não, tá acontecendo isso, não é porque eu estou errando, eu posso procurar, eu tenho como procurar, Tem eu como tenho, procurar ajuda. né? Tem Exatamente. como resolver esse problema. Bom, gente, olha só, nós estamos quase caminhando aqui pro final, infelizmente. Acho que é uma hora de você falar, que pena. Mas nós falamos, É muito mas não lindo. falamos do teste da linguinha. Teste da linguinha, tá marcado aqui, ó. Vamos falar do teste Vamos da falar do linguinha. teste da linguinha. Vamos. Olha, eu conheço o teste do pezinho, eu Olhinho. conheço do olhinho, Da orelha, você conhece? Aham, da da orelha. Agora, da linguinha. Da orelhinha, Da teste da orelhinha. orelhinha. Aí quando eu falei, tava. Da linguinha. Essa aí eu já não conheço. Olha que eu já trabalhei no hospital. Essa aí eu não tô Eu por falei, dentro. Karina, esse eu não conheço. O teste da linguinha, ele Ah. veio pra gente ver de cara se a criança tem língua presa ou não. Aí ela já vê ali. A gente já vê na hora se a criança tem língua presa ou não. Que bacana. Então, dali na maternidade, a gente já filtra muita coisa. Sim. Já sabe se vai fazer a Sim. microcirurgia, como o Enzo teve Como que isso fazer. teve que fazer. Ou vai fazer Ou a você vai fazer terapia como o a Valentina. acompanhamento como a Exato. Valentina. Então, ele é pra isso. Um teste muito rápido, mas ele é pra ver se a criança tem ou não a língua presa. O que está rolando no termo de diagnóstico, de teste, hoje em dia? Você falou do laser, né? Isso. Fala um pouquinho pra E gente. eu fiquei dessas- curiosa porque eu vi no perfil. No Falei, perfil, né? aham. O laser, ele tem uma ação de cicatrização muito rápida. Então, ele cicatriza a ferida de uma maneira instantânea. No caso da muito rápida. mama. No caso da mama. Às vezes, o bebezinho tá com aquela... Pega o peitinho pra gente ver, Dora. A mama, gente. Pega a mama pelo peitinho, não. Normalmente aqui, né, doutora, vai criando feridas aqui. Vai criando no bico. No bico vai mesmo. rachando Vai ali. rachando, ele vai deformando, vai ficando dolorido. Então, a gente usa o laser aí pra cicatrizar. E ele cicatriza muito rapidinho. Uhum. Entendeu? Aham. E ele também reduz a dor na amamentação. Mas ele não atrapalha nada do seu fluxo Não, de não. amamentar. E nem faz mal pro neném. Tem criança que tá com assadura, o laser também age na assadura do bebezinho. O laser também pode tratar aquelas doenças pé, mão, boca. Não sei se vocês conhecem, que Sim. são umas feridinhas que o bebezinho vai na creche e pega pé, mão, boca, que é Sim. muito comum. É. Dá muita afta, estomatite, dá muita Sim. afta na boca da criança. Então o laser também trata isso, também reduz isso rapidinho. Então o laser veio para ajudar. E na fonoaudiologia também eu uso o laser tanto para relaxamento de musculatura quando eu preciso, quanto para contração muscular. Entendi. Consigo utilizar laser, bandagem, que é aquele tape. O tape. O mesmo tape que a gente mostrou aqui esses dias com a Tátira. Isso, com a Tátira. Então, tape, eu uso tape no bebezinho Fisioterapia. para poder trabalhar com o músculo, porque isso aqui é músculo, né? Então eu trato o músculo. E tratar o bebezinho para ajudar na mamada ou qualquer outra questão que ele tenha. Entendeu? Quando ela falou que ele pode ficar com tensão no pescoço. Pode Força dar tanto, torcicolo.
Tem criancinha que tem dificuldade a de gente, virar o como pescoço. fala, a gente não tem noção de Não que tem é noção, isso. e eles sofrem, dá dó. Não, imagina, mas o bebê fica realmente todo travadinho, todo tenso. A gente tem que trabalhar com ele como um todo. Trabalha o corpinho todo. Ai, gente, olha só, que assunto gostoso. Deus salve a evolução. Que papinho gostoso, que assunto interessante para as mulheres, né? Tanto para gestantes, para as puérperas também. As puérperas também. Então, é bom a gente saber disso. Para quem planeja também ter filhos, já vai fazendo, já procura a doutora Lorena aí, ó, que ela já vai te botar no caminho. E aonde nós te encontramos, doutora? Fala pra gente direitinho, onde, qual é o endereço, o seu Instagram. Eu atendo no edifício São Pablo. Eu tô lá quase todos os dias. Eu não prometo todos os dias porque eu atendo muito domiciliar, tá bom? Sim. Ah, legal saber. Isso é bacana. Muito domiciliar. Então, às vezes, muitas mães vêm de fora e quer atendimento, então eu tenho consultório para isso. Mas a maioria de cachoeira nas casinhas. Sim, sim. Eu tô no Instagram, lorenasimão.fono. Vai ser um prazer receber vocês lá. E também para se atualizar, tá? Porque ela dá muita dica bacana. E tem meu telefone para contato, pode falar? Por favor. 289-9278-2877. É isso aí, gente. E faça suas considerações finais da importância desse trabalho, da importância da amamentação, com acompanhamento. Fala aqui para nossa câmera. É muito importante você, gestante, iniciar o seu pré-natal com uma consultora de amamentação, principalmente fonoaudióloga, porque a fonoaudióloga, ela trabalha com a boca do neném, com o rostinho do neném. A gente vê o peito, mas não é só um peito, a gente tem que ver também a boca do neném. A amamentação, são duas coisas. São duas coisinhas em conjunto. Se a gente trata só isso aqui, a gente não vê isso daqui. Então, é importante a gente buscar ajuda, a gente se orientar, se preparar mesmo, preparar a rede de apoio, o marido, a vovó, quem vai ficar com vocês, para não ter tanto problema na amamentação e, o mais importante, ter com quem pedir ajuda. Entendeu? Então, lembrar que, nossa, eu tô passando por isso aqui, eu posso ligar para alguém, que alguém vai me ajudar, sabe solucionar meu problema, para poder ter o mais tempo de amamentação exclusiva possível e com prazer, né, gente? Porque com dor ninguém merece. Não dá, né? Não você dá. E aquele momento lindo entre o filho e a mãe, que é lindo, tem que ser algo que seja gostoso pros dois. E é um vínculo que a mãe cria com o filho, que é uma coisa inexplicável. E uma memória afetiva, uma né? Uma memória afetiva. Que eu acho que é muito importante. Sim, graças a Deus, assim, eu vejo bastante evolução nos meus bebezinhos, já tem bebezinho já grande, de 5 anos, Ai, que legal. 7 anos, né? Os Enzos estão crescendo. Atendo mãe do primeiro, mãe do segundo, mãe do terceiro filho. Então é muito gostoso ver fazer esse acompanhamento, ver a evolução das crianças. É muito bom, muito prazeroso. Ai, que bom. Mandar um beijo pro Enzo, meu sobrinho, tá? Ele não tem à toa. O Enzo aqui não foi do nada. Olha, Bia, que vivendo e aprendendo, Bia. Aprendi muito. Olha, o bom eu acho que do podcast, dessa coisa de troca, da gente não seguir roteiro. Eu acho que é exatamente esse intercâmbio de informação, tanto pra gente, que a gente também seja rede de apoio para outras mulheres. Exato. E também comunicar isso através do jornal, né? Informar. A ideia é exatamente essa. É utilidade pública, tá? Isso aqui é uma utilidade Nosso compromisso é com a saúde e o verdade. bem-estar. A sociedade já está doente, está machucada demais. O que a gente puder fazer para torná-la melhor, a gente tenta. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E até a próxima. Gente, vamos ficando por aqui, tá? Papo delicioso, maravilhoso. E é isso, e até o próximo Viva a Vida.